quem assina esse aviso é minha esposa, então eu preciso... Opa! Senhores, retornando, a sessão aprovou o item 149 da pauta, é um repetitivo, que vão ser replicadas essas decisões por 150 a 156, General Electric, relatório e voto do Dr. Walker Araújo, que já está com a palavra. Eu peço para que o Walker e a Larissa retornem, recomecem a gravação. Presidente, só um minuto, porque os 3 processos, salvo engano, são iguais. São todos iguais. Eu só estou confirmando essa informação. Tá. Me avisa quando tiver informado. Tá. Ah, tá. Os 3 processos, já vou direto ao voto. Os 3 processos, eles envolvem uma reconstrução de escrita fiscal. É igual aqueles da TIG que nós julgamos. Então, eu estou propondo que em 2 deles, é o mesmo processo que está vinculado, e um é outro processo. Então, o processo de final 2014-55 e o de 2014-08, que são o item 147 e 148 da pauta, eu estou propondo já apurar os reflexos, porque no processo de final 2014-41 já teve julgamento definitivo da ação. Então, a conversão desses 2 primeiros, do item 147 e 148, é para apurar os reflexos. Já o repetitivo, eu estou propondo sobrestamento porque é vinculado a outro processo e ainda não foi julgado definitivamente, que é o processo de final 2016-50, mas como não vai informar na ata, então esses processos aqui, se vocês pegarem lá, a própria DRJ já vincula já o sucesso ou insucesso desses processos àquele auto de infração lá que foi feita a reconstrução do escrito. Nos 3 são iguais. Só que no item 147 e 148, já para apurar os reflexos, que já teve decisão definitiva, e o repetitivo do item 149 é para sobrestar e depois apurar o reflexo. Ok. Só um minutinho, mais uma vez. Estou tentando fazer minha internet voltar aqui a funcionar. Mas tá bom, eu vou continuar usando do celular. Eu já entendi, então. O que o senhor está propondo é a diligência do 147 e 148, porque já tem decisão definitiva, é só apurando os reflexos. E no 149 é o sobrestamento para esperar a decisão final e também depois apurar os reflexos. É isso? Perfeito, perfeito. Ok. Senhores do colegiado, deliberação, votos. Alguém discorda? Então, por unanimidade de votos, os itens 147 e 148 foi convertido em diligência e 149 está sobrestado até a decisão final do processo de restituição e compensação, e que eu estou copiando esse mesmo resultado para os itens seus respectivos repetitivos, que vai até o item 156, salvo engano. Agradeço pela velocidade de votação, eficiência, objetividade do doutor Walker Araújo. Muito obrigado. É incrível. Quando eu vejo que é o Walker, eu falo, pô, vamos votar 30 segundos. Vota bem, rápido, eficiente, objetivo. Muito obrigado. Um conselheiro perfeito. É muita sorte, né, na hora. Não que os outros não sejam, mas ele assim, né, tá... É o mestre. Dispensa comentários. Muito obrigado, muito obrigado. Agora vamos como diz o Zé, recebo.
O Zé gosta de receber várias coisas, né? Então eu fico preocupado com esse negócio de receber. Mas tudo bem, vamos deixar ele recebendo as coisinhas, né, Zé? Bom receber, né? Bom, item 136 da pauta, de relatoria da doutora Larissa Nunes, Panalpina, processo 2017-33. Tem uma outra da Panalpina, não sei qual, mas de qualquer maneira a senhora está com... Oi? Há questões diferentes nos dois processos. Então vamos na ordem da pauta. Ordem, então, é 136. A senhora já está com a palavra, doutora. Obrigada. Bom, é a multa aduaneira por perda de prazo para informar o conhecimento filhotes Comex. Ele deveria ter prestado informação 48 horas antes da trancação, que foi no dia 15 de dezembro de 2015, mas prestou informação apenas em março de 2016. Na impugnação, alegou descumprimento de ordem judicial, a ação de antecipação de tutela ajuizada pela CTC, legitimidade passiva, ausência de prejuízo à fiscalização aduaneira, ofensa aos princípios constitucionais aí relacionados, e requereu a exclusão da multa por aplicação da denúncia espontânea. A DRJ afastou os argumentos de nulidade do lançamento e não adentrou o mérito por entender configurada concomitância, haja vista a ação de antecipação de tutela da CTC. E no recurso voluntário, o recorrente repisou os argumentos, acrescentando um capítulo para rechaçar a questão da concomitância, dizendo que não existia concomitância. Passo ao voto. Recurso é voluntário, recurso é tempestivo, e a primeira preliminar tratada refere-se à legitimidade passiva. Em relação a essa preliminar, eu trago aquele voto que a gente discutiu da última vez, e que como a gente continuou a discutir, até depois, em tese, depois do julgamento, enfim, eu fiz um pequeno ajuste, mas é toda aquela questão da responsabilidade que é dada pelo artigo 37 do Decreto-Lei 3766. Vou só ressaltar aqui que a pequena alteração que eu fiz, eu vou só ler no finalzinho dessa parte, que é o seguinte: considero que a interpretação sistemática da legislação nos leva à conclusão de que, apesar de transportador e agente de carga serem responsáveis por prestar informações, no que toca à desconsolidação, a obrigação é do agente de carga, é ele o sujeito passivo dessa obrigação acessória. E dizer que é com base nesse mesmo artigo 37 que foi feito o auto de infração. O agente de carga é trazido com fundamento no artigo 37 do Decreto-Lei 3766. Então, toda a minha argumentação está em total consonância com o auto de infração. Essa é a primeira preliminar. Prossigo? Vamos escolher. Doutor Vinícius. Correto. Doutor Alckmin Araújo. Relator. Do Jorge. Acompanhando. Obrigado. Doutor Zé Renato. Acompanha a relatora. Doutor Rafael. Acompanha a relatora, presidente. E doutora Denise. Com a relatora. Estão todos acompanhando a relatora. Pode continuar, doutora. Folha 5. Tem a próximo tópico. Folha 5. Prossegue a recorrente em suas preliminares, trazendo a alegação de nulidade do auto de infração e da ausência de concomitância entre a ação coletiva e este contencioso administrativo. Tratarei desses argumentos em conjunto por sua estreita correlação. Sobre a nulidade do lançamento, decorreria do descumprimento da ordem judicial proferida no processo tal, a ação ajuizada pela CTC para que fosse: 1. Reconhecida a impossibilidade de aplicação de penalidades aos agentes de carga associados da parte autora, pelo descumprimento de obrigações acessórias em razão da ilegalidade das sanções. E 2, para que fosse reconhecida a possibilidade de aplicação da denúncia espontânea do artigo 102. Ao proceder ao lançamento,
Argumenta a recorrente que, ao proceder o lançamento, a administração teria também incorrido em afronta ao artigo 62 do PAF, que diz que, sobre lançamento quando tem matéria objeto da medida judicial. No que tange à ação judicial, essa antecipação de tutela, houve uma primeira decisão parcialmente favorável em 2015, no sentido de que a avaliação ao finalzinho defira parcialmente a antecipação de tutela para determinar que a ré se abstenha de exigir das associadas as penalidades em discussão nestes autos, sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no exercício do seu legítimo direito de denúncia espontânea. E foi negada a parte que requeria que fosse reconhecida a ilegalidade das multas. Tá? Então, foi só parcialmente favorável. Vê-se, portanto, que não foi reconhecida a ilegalidade das multas, mas determinado tão somente que a União se abstivesse de exigi-las. Logo, e tendo em vista a possibilidade de ocorrer a decadência, não há qualquer óbice para a lavratura do auto, conforme expresso na súmula CARF 48, que diz que a suspensão da exigibilidade por força de medida judicial não impede a lavratura do auto. Então, estou aplicando a súmula aqui. Tudo indica que ainda não há trânsito em julgado para esta ação. Até onde foi possível aferir, tivemos outra decisão em 2018, foram postos embargos e rejeitados. Bom, assim sendo, até o momento, há decisão favorável para a parte da petição inicial em relação ao pedido para que se considere ocorrida denúncia espontânea quando prestada ou retificada a informação pelas empresas, mas que se aplica somente àqueles que já eram associados à época do juizamento da ação, estejam estabelecidos na cidade de São Paulo. Tendo em vista que a decisão limitou-se ao alcance de determinados associados, a recorrente trouxe declaração emitida pela ACTC para provar que é o membro de número 470, associado desde 94, que está estabelecido na cidade de São Paulo, no intuito de demonstrar que está cobertada pela decisão judicial e, nessa condição, se utilizar do teor dessa decisão para anular o lançamento e fazer aplicar a denúncia espontânea nos termos lá da decisão judicial. Aí eu extraí a parte do recurso voluntário, onde ela faz essa defesa, que eu resumi, tá? Acho que eu posso pular isso aqui. Já tive a oportunidade de julgar outro processo da recorrente, no qual também se colocava a questão da existência de concomitância, tendo aquele colegiado decidido afastá-la por unanimidade de votos, eu acordo tal. Então, portanto, eu estou de acordo com a posição de que, regra geral, uma ação coletiva não implica concomitância ou renúncia ao contencioso administrativo. A inexistência de concomitância entre a ação coletiva e o recurso administrativo individual é entendimento que prevalece no CARF, a exemplo dos acórdãos tais, entre diversos outros no mesmo sentido. As razões podem ser resumidas à falta de identidade entre a parte, os processos administrativos e judicial. No primeiro, a parte é a empresa, ao passo que no segundo é a associação. E a possibilidade de associação poder ajuizar a ação a despeito da discordância do membro ou falta de interesse em recorrer na esfera judiciária. Todavia, este caso apresenta singularidades sobre as quais se deve refletir e que entendo caracterizarem a situação diversa. A recorrente, por sua própria vontade, traz para os autos prova de que se enquadra entre os associados que irão se beneficiar do trânsito em julgado, no intuito de ver aplicado ao caso o que foi decidido até o momento, pugnando inclusive pela anulação do auto com fundamento na ação judicial e pela aplicação da denúncia espontânea, em uma tentativa de antecipação dos efeitos de uma decisão judicial não transitada em julgado sobre um processo administrativo. Em outras palavras, a recorrente tenta afastar a autonomia de apreciação da matéria por este colegiado pela força de uma decisão judicial. Em assim procedendo, forçoso concluir que a recorrente trouxe concomitância para dentro deste processo. É necessário ter um mínimo de coerência na construção da linha de defesa. Ou bem se defende a inexistência de concomitância e em cada âmbito a matéria será apreciada com independência, ou bem se defende a prevalência do judiciário e a não manifestação administrativa. Não é possível querer ver aplicado o melhor de cada posição, pois são auto-excludentes. Trago um precedente nesse sentido, é um acórdão, esse acórdão aqui antigo, que fala sobre isso. Neste contexto, entendo que está configurada a concomitância pela ação deliberada da recorrente em provar que a decisão judicial ela se aplica em requerer que se aplique o seu conteúdo neste julgamento, razão pela qual entendo cabível a súmula CARF número 1.
Ressalto que não estou alterando meu entendimento em tese sobre a questão da concomitância, mas apreciando a matéria à luz dos fatos e especificidades do caso. Por todo exposto, entendo que a decisão sobre concomitância proferida pelo TRJ deve ser mantida no que toca à aplicação da denúncia espontânea, que é a parte que restou para a discussão judicial. Acho melhor parar nesse ponto. Da concomitância, tá. Okay. E Então, aí, a senhora está dando aqui a... eu estou mantendo a concomitância, como a DRJ fez, e aí eu continuaria a analisar só aquilo que não está sendo discutido judicialmente, porque, por tudo que eu já disse, eu estou rejeitando a argumentação da recorrente que diz que não há concomitância. Porque, acho que dá para julgar depois os dois juntos. Então tá. Sim, Então, a matéria. E se não houver a concomitância, aí a outra matéria a gente discute depois. Tá. Então, o que restou? O que não está sendo tratado no judiciário? Temos inicialmente o 3.5, que trata da ofensa aos princípios da razoabilidade, porque o auto foi lavrado antes de iniciado qualquer ato fiscalizador, proporcionalidade, ampla instrução probatória e verdade material, além de ser alegada a boa-fé da recorrente. Aí eu vou falar aqui que a matéria aduaneira tem caráter objetivo. Artigo 94, Decreto-Lei 3766. 142 define que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória. Boa-fé não é elemento passivo de desonerar o lançamento. Tentando resumir. A recorrente deveria ter informado a desconsolidação até 48 horas antes, mas o fez 2 meses depois, em evidente perda de prazo, razão pela qual deve ser aplicada a multa. E a ofensa ao princípio constitucional da legalidade, ele fala que a norma foi... que o Decreto-Lei 3766 é norma... Então, é lei, em sentido estrito. E que, uma vez a sanção fundar-se em norma infralegal, resta demonstrada a violação do princípio da legalidade. E aí diz que a Decreto-Lei 3766 foi recepcionada pela Constituição Federal e que tem é um tipo de norma em nível de lei. Enfim, que não procede, de qualquer forma, a CARF não é... E aplica a súmula CARF número 2. Então, por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da matéria de denúncia espontânea em discussão na esfera judicial. Em relação à parte conhecida, rejeito os preliminares e nego o provimento ao recurso voluntário. É como voto. Ok, doutora Larissa, eu vou passar a palavra ao doutor... Vou passar a palavra ao doutor Vinícius. Com a relatora. Quem tiver sem o áudio, por favor. Não. O presidente travou, hein? Eu não sei para vocês, mas a internet está muito ruim, cara. A minha também. Alô? Estão me ouvindo? Estão me vendo? É que a minha aqui está uma briga do cão. Vocês viram que eu estou levantando e tentando o tempo todo, mas é porque eu estou tentando fazer via minha esposa a internet para ver se volta e eu não uso o meu 4G, mas o 4G está funcionando. Então, estou tentando... Tem que pagar a conta. Vamos escolher os votos. Vinícius. Com a relatora. Ok, doutor Walker Araújo. Relator. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutor Zé Renato. Com a relatora. Doutor Rafael. Com a relatora. Doutora Denise. Com a relatora. Ok, então aqui eu também voto com a relatora. Então foi. Unanimidade de votos, me conhecer em parte do recurso, na parte conhecida e negar provimento. Rejeitar Então, preliminar, nulidade. tem a preliminar, desculpa. Vamos botar aqui, peraí. Desculpa, bem lembrado. E não conhecer de parte do recurso, na parte conhecida, unanimidade de votos em rejeitar a preliminar
E no mérito, também por unanimidade, vou negar provimento ao recurso. Podemos ir para o próximo? Espera aí que, na verdade, aqui sumiu todo mundo, só ficou você e o Jorge. Estou vendo todo mundo. Você está vendo todo mundo, então? Não, agora está voltando. Pronto, Eu já não agora estou vendo voltou. ninguém. Esse tinha... quem é que usa mais Vivo Fibra aí? Só o Zé? Só o Zé que usa? Eu uso também. Tá horrível. Tu também É, usa? tá horrível. Só para saber se isso aí é... Bom, tá lá. Vamos lá. A cidade Então, aqui toda está sendo afetada. É muito ruim aqui. tem alguma coisa errada. Aqui também não... Aqui não tinha... é o primeiro dia que eu tenho problema desde o dia que eu instalei. Nunca tive problema com essa porcaria. Mas agora subiu todo mundo, só ficaram os 4. Mas tem que pagar a conta. Mas isso aí não tem como, não é verdade, mas eu pago. Por acaso eu pago. Aliás, esse aí quem paga é minha esposa, não sou eu não. Espero que ela esteja pagando, então. Não, porque quando vinha na net, quem pagava era eu, mas agora é ela que é a responsável, ela que deveria pagar. Mas vamos lá. Doutora Larissa, vamos lá. Vamos que a pauta, a gente tem que vencer a pauta ainda. Doutora Larissa, são 37, mesma empresa, 2016-98. Isso. Aqui a situação fática é a mesma, os argumentos são muito parecidos. Aí a gente podia ir já direto para o voto, no finalzinho da folha 4. Tudo bem, vamos lá, vamos ao voto. Então, primeiro que eu falei primeiro foi a rejeição daquela preliminar de legitimidade passiva igual no outro. Não tem nada diferente aqui. Aí é o final da folha 4. Rejeita preliminar. Todavia, há uma discrepância no auto de infração que sugere que a recorrência não teria realmente dado causa a ela. Estamos ainda dentro da matéria ilegitimidade passiva, trazida pela recorrente, mas analisada sob outra perspectiva, que se debruça sobre os fatos do processo e considera as vicissitudes do caso. Suscita a questão de ofício, porque considero que esteja dentro da competência de um julgador administrativo aferir a legalidade do ato zerado pela Fazenda Pública, ainda mais quando a dúvida refere-se à autoria da infração, que, se confirmada, está dando um eco danado. Se confirmada, implica nulidade absoluta do ato administrativo. Tomam por base o artigo 485 do CPC, que permite ao julgador conhecer de ofício a ausência de legitimidade processual nos seguintes termos. Por coerência, se aceitamos que a legitimidade passiva seja conhecida quando inovação recursal, entendo que pode ser suscitada de ofício. Assim, passemos aos fatos. Então, conforme a tela abaixo, o master, isso aqui é uma tela de master, foi incluído em 15 de agosto pelo transportador. Tá? Aqui é a versão impressa em 2016, quando todas as retificações já tinham sido incorporadas, é a versão final do documento. O navio atracou em 20 de agosto. Logo, como bem apontado pela fiscalização, 5 dias antes da atracação, o master estava lançado no sistema e a recorrente poderia, em tese, ter efetuado a sua desconsolidação. Ocorre que, ao final deste master, estão lançados os bloqueios efetuados pelo sistema. Um primeiro bloqueio automático ocorrido em 24 de agosto, porque o transportador requereu retificação do master após a trocação do navio. 4 dias depois que o navio chegou, é a telinha de baixo, aí do início da folha 6. Esse bloqueio é do master, não tem ainda nada a ver com o house. Então, foi 4 dias depois, o transportador pediu retificação do master e isso gerou um bloqueio. E aí, um servidor da Receita Federal foi desbloquear no dia 3 de setembro. E aí, o servidor da Receita Federal colocou que foi bloqueado porque foi solicitada a retificação de consignatário. No caso, assim, o transportador requereu a retificação do consignatário do seu próprio master. Tá? Então, foi o transportador que gerou o bloqueio no master. Em seguida, temos um segundo bloqueio no mesmo master,
mas às 11 horas. Tá vendo? O desbloqueio foi efetuado às 10h36 do dia 3 de setembro. E aí tem um novo bloqueio 1 hora mais tarde, do mesmo dia. Esse bloqueio no master foi gerado pelo House. O que significa o quê? Significa que o agente de carga entrou no Syscomex Carga e porque ele fez uma operação, ele bloqueou o master, assim como ele bloqueou o House. Tá? Então, são bloqueios ocasionados por intervenientes distintos. Este segundo bloqueio de master, bom, aí estou explicando aqui. Pelo extrato do House, vemos que a sua inclusão, quer dizer, o House só foi incluído no Syscomex Carga realmente em 3/9, após a retirada do primeiro bloqueio. Então, em suma, temos que o navio atracou em 20 de agosto, mas apenas após a aceitação pela AFB do pedido de retificação do master, que foi protocolado pelo transportador no dia 3 de setembro, foi que o agente de cargas informou o House. A justificativa para o primeiro desbloqueio é sucinta, que é aquela lá quando o servidor escreve a retificação do consignatário, mas, vista diante da cronologia dos fatos, indica que o agente de carga estaria impossibilitado de efetuar a desconsideração, por quê? Por equívoco do transportador, não constava como consignatário no master original, ao qual não temos acesso. Sem o histórico dos eventos, não dá para afirmar que esta hipótese está correta, embora pareça bastante provável. Considero necessário apurar por que o responsável pelo desbloqueio fez o registro sobre o erro de consignatário e por que o responsável pelo lançamento desconsiderou essa informação, se por lapso ou por entendê-la equivocada. Portanto, pela existência de indício relevante de que o agente de carga estaria impossibilitado de informar a desconsideração da carga, o que, se confirmado, significaria que ele, de fato, não deu causa à infração e não poderia responder pela multa, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência para esclarecimento dos fatos e proponho a diligência nos termos abaixo. Está sem som. Tá. Eu só estou vendo a Larissa. Não estou vendo mais ninguém. Larissa, você está vendo todo mundo? Estou vendo todo mundo, presidente. Tá. Então eu vou dar um boot aqui no como é que fala? No Teams para ver se melhora o meu. Só um minutinho. Okay. Vinícius, seu coisa está ligada aí, está dando microfonia. Som. Ok. Será que vai ter que excluir essa primeira entrada do Gilson? Vai, né? Tem mais um aqui. Ah, o Gilson. Suporte podia excluir o primeiro Gilson. O antigo Gilson. Me exclui aí, o Isaías. Tá. Bom, todo mundo ouviu, né? O voto. Ela propõe a diligência. Vou colher os votos. Doutor Vinícius. Com a relatora. Doutor Walker Araújo. Relatora. Doutor Jorge. Doutor Jorge. Com a relatora. José Renato. Com a relatora, presidente. Doutor Rafael. Com a relatora, presidente. Doutora Denise. Com a relatora. Ok, então eu também voto com a relatora. Então foi convertida em diligência. Nós temos o voto da relatora. Próximo item 138 da pauta, também de relatoria da doutora Larissa. A empresa é a Aviação Aérea Rio Grandense.
Nesses dois processos são idênticos, são multas aduaneiras por perda de prazo, são multas num processo de cerca de R$ 1 milhão, no segundo processo de cerca de R$ 1.300.000, que a DRJ exonerou a multa por um problema relacionado à identificação do sujeito passivo, e entrou com recurso de ofício. Então, pela aplicação da súmula CARF 103, eu não conheço dos recursos voluntários, porque estão inferior ao limite de alçada vigente hoje em dia, de R$ 2.500.000. É isso, os dois processos. Ok, obrigado, doutora Larissa. Doutor Vinícius? Com a relatora. Doutor Walker Araújo? Relatora. Jorge? Com a relatora. Doutor Zé Renato? Com a relatora. Doutor Rafael? Com a relatora, presidente. Doutora Denise? A relatora. E voto com a relatora. Então, não foi conhecido por unanimidade. Não, que é alçado. Não conhecer do recurso de ofício, pois o valor exonerado foi inferior ao limite de alçada vigente à época da admissibilidade do recurso. Parabéns, doutora Larissa, nos ajudou bastante no andamento do... Estou me espelhando no conselheiro Walker, um dia serei assim. Faz tempo. Vocês estão recebendo, vocês estão falando com o pessoal da distribuição, tá? Que faz tempo que eu não recebo uns desses fora de alçada, essas coisas assim, sabe? Doutor Rafael, agora vamos lá, não vamos quebrar o ritmo, doutor. Não, presidente, vou manter o nível. Companhia Livre de Navegação. Vamos lá, presidente. Esses 6 processos, 1, 2, 3, 4, 6 processos, eles tratam do cumprimento do prazo para preencher as informações do manifesto. Os 6 processos da mesma empresa. Eles se reportam a fatos ocorridos entre 2009 e 2010. Desculpa, 2004 e 2010. Os 6 processos, eles certamente foram elaborados pela mesma equipe, eles têm algumas matérias. O processo 114 da pauta, que é o final 87, ele é o mais completo, ele é o que tem todos os argumentos praticamente dos demais. Então, eu gostaria de votá-lo primeiro, o final 87, que é o processo 114 da pauta, e depois a gente vai analisando os demais. Pode ser? 114? É o 144 da pauta. 144 da pauta. Então tá. Então vamos lá. Aí tem 144 da pauta, Companhia Livre de Navegação, processo final 2000. Okay. É o 2010-87, é isso? 2010-87, ele mesmo. Ok. A discussão é sobre a interposição de multa pelo alegado descumprimento de deveres jurídicos instrumentais, no caso concreto, ligado ao direito aduaneiro, a intempestividade ou o não cumprimento das normas que impõem prazo para informar a rota, chegada e saída das embarcações e dos manifestos. Esse é o assunto que diz respeito a todos os processos. O primeiro argumento é uma preliminar que diz respeito a todos os processos, todos eles têm essa preliminar, fala que o auto de infração, esse argumento eu nunca tinha visto, o auto de infração ele possui artigos extra, que não que não dizem respeito à infração especificamente, pelo fato do auto de infração ter artigos a mais, vamos dizer assim, geraria nulidade dele. Eu afasto essa nulidade em razão de entender que não há, primeiro, que ele não alegou qualquer tipo de prejuízo nessa nulidade, que esse tipo de nulidade, o fato de mencionar artigos a mais sobre outro assunto, todos eles ligados ao aduaneiro,
não teria de forma alguma, não seria nulidade na forma do decreto 7235 e que também não foi demonstrado qualquer prejuízo. Então, eu afasto essa preliminar de vício formal por utilização de artigos a mais. Essa preliminar abrange todos os processos, tem a mesma preliminar suscitada. Vou partir para o mérito, hein? No mérito... Vou colher o voto. Vou colher o voto. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Zé Renato. Com o relator, presidente. Doutora Larissa. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator. Também voto com o relator, afastada preliminar. Perfeito. Presidente, em todos os processos, o contribuinte ele faz uma alegação, diz que cumpriu o fornecimento de informações. O problema é que neles não se discute se cumpriu ou não cumpriu o dever de fornecer informações, mas sim em relação ao prazo que deve ser cumprido esse dever. Então, ele alega, não, eu cumpri, não existe esse tipo legal de não ter, de ter descumprido, porque eu cumpri. Só que em nenhum momento ele menciona que ele cumpriu, todavia, no momento errado. Nesse processo, especificamente, esse 144 da pauta, ele alega que ele usou uma rota de exceção. A rota de exceção são aquelas partidas em alguns portos próximos ao Brasil que o prazo é reduzido. Contudo, aí vem uma discussão interessante até aqui, ele não comprovou que usou a rota de exceção, que o navio partiu de um porto que gera uma rota de exceção. E ele alega que a Receita Federal, a aduana, deveria saber disso, deveria saber da rota de exceção, porque, afinal, ela detém essas informações. Contudo, eu entendo eu entendo desfavorável a essa tese, entendo que ele deveria trazer aos autos o fato constitutivo do seu direito de que ele não prestou de que o navio estava usando uma rota de exceção, no caso concreto aqui, Bahia Blanca, Argentina. Então, esse argumento da rota de exceção, eu entendo, eu voto também por não dar provimento ao recurso voluntário. Eu acredito que eu queira votar esse ponto especificamente. Pode ser. Doutor Walker Araújo. Desculpa, doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker Araújo. Com o relator. Doutor Jorge Abud. Então, não tem a melhor deliberação sobre esse Não, se a senhora está com dúvida, pode falar. Porque eu nunca vi uma ligação dessas, outra decisão. De qualquer maneira, se o navio antecipou, não sei qual é a opinião da Larissa, mas eu acho que seria responsabilidade dele, não da aduana. Eu voto com o relator. Ok. Doutor Zé, eu não abri para deliberação por uma coisa simples, porque por mais que eu também não conheça a matéria especificamente, rota de... Aqui ele está ligando um fato modificativo, né? Ou, na verdade, extintivo. Ele não está negando que o fato ocorreu, mas ele está... o atraso, o fato típico, é o atraso. Mas ele tá falando que houve algum daqueles 3 fatos que mudam o ônus da prova, entendeu? Por isso que aqui, como está discutindo exatamente o ônus, eu achei que assim, a questão aduaneira acabou ficando em segundo plano. A não ser que tivesse um ponto em algum lugar da legislação aduaneira falando, nesses casos de rota... Como é que é o nome? Rota De exceção. De exceção, mais ou menos. quem tem que provar é a Fazenda. Se tivesse escrito isso, aí realmente... Mas vamos lá, já vou passar a palavra. Gilson. Zé Renato. Bom. A senhora vai falar e, de repente... Oi? Com o relator. Pronto. Doutora Larissa.
existe algo na legislação, sim, não é exatamente isso, que diz respeito ao seguinte: quando há uma antecipação de atracação de determinado magnitude, muda-se esse prazo. Isso está escrito, acho que no ODE, COAN, algo assim. Então, a questão é que com a pessoa que lavra o auto, ela tem que ver, isso é obrigação de quem lavra o auto, verificar, primeiro, quem foi que realmente deu causa, se houve o atraso, quem deu causa, e se houve algum fato excepcional, tipo um adiantamento de 4 dias, um adiantamento de 4 dias no navio impossibilita cumprir o prazo, enfim. Então, há questões. Agora, eu estou tentando abrir o processo desde que o relator começou a ler, e não abre, que eu te falei, desde que eu comecei a gravar aqui com esse OBS, meu computador simplesmente não funciona mais, então eu não consigo abrir para ver. E eu fui na mesma linha que você disse, presidente. Como parece que ele não aprofunda, não traz prova, então, mas que há sim a previsão, inclusive na legislação aduaneira, de que em determinadas situações você não vai exigir esse prazo de 48, há sim previsão para isso. Tá, eu já estou falando... Eu acompanho o relator, tá? Desculpa, eu acompanho o relator. Tá. Ok. Doutor Rafael é o relator. Doutora Denise. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Doutora Larissa, já avisando aí ao meu caro Isaías, que a partir da tarde a doutora Larissa não vai mais gravar. A gente vai ficar com uma gravação só e a gente vai correr o risco. Porque não dá para a gente fazer com que o julgador não consiga ter acesso a peças por causa da questão do sistema. A internet está ruim, o sistema está ruim, e a gente não pode fazer com que o julgador não consiga acessar peças do processo. Então, peço a compreensão da Larissa nesse restinho da manhã, mas na parte da tarde a gente vai correr o risco de perder e ter um só. Infelizmente, é o que a gente pode fazer. Bom, vamos voltar ao julgamento. Tá, Isaías? Pode avisar a Poliana. Doutor Rafael. Perfeito, presidente. Só para tranquilizar a doutora Larissa e a turma, era isso, talvez, que ela quisesse buscar nos autos, em nenhum momento a recorrente alega, nem na impugnação, nem no recurso voluntário, ela traz qualquer documento, uma tela sequer. A DRJ mencionou, olha, nem uma tela você me trouxe, nem uma foto de celular da tela para demonstrar que houve uma rota de exceção. Então, assim, não cabe a nós julgar se essa norma é justa ou injusta, mas simplesmente aplicar aqui, no caso, o Código de Processo Civil e o Decreto 7235, que é subsidiário. Enfim. O próximo argumento é que a multa deveria ser, a recorrente alega que a multa deveria ser única por navio e que não houve prejuízo ao erário e que a sanção é desproporcional. Então, isso aí eu afasto também esse argumento, eu nego o provimento a esse capítulo recursal, até porque, em relação a esse capítulo recursal especificamente, ele não foi tratado na manifestação de conformidade, então na impugnação, auto-infração, então eu não conheço. Isso aí não deveria estar lá em cima, então? Não conhecer, né? Sim, como matéria não conhecer, deveria. Eu segui a sistemática do recurso, peço desculpa. E, por fim, denúncia espontânea, eu aplico a súmula CARF, de que a denúncia não cabe denúncia espontânea no caso de obrigação acessória / dever jurídico instrumental. Tá. Rafael, só para te lembrar, lá quando você começa a admissibilidade, como falou o doutor Vinícius, muito bem falado, por acaso não, ele sempre fala coisas muito pertinentes e muito inteligentes, mas nesse caso, não esquecer de mudar o início do texto lá, tá? Você está admitindo tudo, só para não ficar uma coisa incongruente, tá? Ok. A gente já tem que usar aquele termo lá, então a gente acaba usando. Ok. Bom, todos ouviram, então, o voto do relator, ele não conhece da parte conhecida de estar ligando. Esse é o 10, final de 2010-87. Na verdade, eu só vejo o Rafael agora, mas se todos estão me vendo, tá bom, não tem problema. Principalmente o Walker. Se o Walker está me vendo, está vendo todo mundo, está bem. Que é o item... Esse é o item 144 da pauta, presidente. 144.
Tá. Agora, ok. Então, vamos passar a votação. Doutor Vinícius. Não, porque... Oi? Como eu não estou vendo ninguém, eu quero deliberar. O som que botou. Está bem cortado. Não é só comigo, não? Melhorou, Gilson, agora. Melhorou. Não, a sua voz está picotando, presidente. É a sua internet que está ruim aí. Não, mas estou usando o 4G. Então, infelizmente, não tem outra solução. Ou eu uso o 4G ou eu fico fora da sessão. Então, eu peço perdão aos senhores, mas a pergunta que eu faço é o seguinte: alguém quer fazer a deliberação? Não? Então vamos ao voto. Doutor Vinícius. O relator. Doutor Walker Araújo. Relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Zé Renato. Voto com o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator. Eu também voto com o relator. Então, não conheceu de parte, a parte conhecida foi negada. O senhor disse que esse processo, vocês estão me ouvindo? Está dando para ouvir agora? Tá. Que esse processo, só uma coisa, Walker, quando você perder, é importante avisar, porque você é o cara que está gravando. Se você perdeu a imagem de todo mundo, vai ter sumido a imagem de todo mundo. Você é a Larissa. Não, sim, mas eu estou com a imagem de todos aqui. Ah, beleza. Eu posso perder, vocês é que não podem. Tá? Aí, quando eu perder, eu aviso que perdi e vocês não balançam só a cabeça, não, porque eu não consigo saber. Porque como eu não estou vendo ninguém. Senhores, então, o doutor Rafael informou que esse era o processo que abrangia o maior número de matérias. Perfeito, presidente. Agora vamos lá. Então, vamos diferenciar agora um por um. Vamos fazer o distinguish aqui. Vamos lá, então, no processo. 141. Perfeito. Eu posso pedir a sequência aqui, porque eu facilito. Pode, faz a sua sequência e me avisa. O final 31, que é o 140, que é o 145, que é logo em seguida da pauta, para facilitar até o presidente, na preliminar de vício formal, aquela que citou artigos demais, ele também alega, como preliminar, que houve uma descrição falha dos fatos. Que, na verdade, eu afasto a preliminar também, porque eu entendo que não houve essa descrição falha dos fatos, que a descrição é sucinta, mas é suficiente, que é alegar que houve um atraso na prestação das informações de que trata a legislação. Então, nesse caso, não há aquelas matérias que foram preclusas, não há as matérias preclusas, não há o argumento de rota de exceção, e ele se defende, então, simplesmente alegando a preliminar de vício, que citou artigos demais, a preliminar de descrição falha dos fatos, que eu afasto, e aquele argumento de que cumpriu. Só que ele fala assim, eu cumpri, só que ele não alega que ele cumpriu, vírgula, fora do prazo. E a norma é cumprir no prazo, até tantas horas antes da chegada do navio. Ok. Então, com isso, a diferença, o senhor está só rejeitando as preliminares e negando o provimento, é isso? Exatamente. Ok. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker Araújo. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor José Renato. Acompanho o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator. Também voto com o relator. Então, declarando o resultado, foi por unanimidade afastadas as preliminares e negado o provimento ao recurso. Qual é o próximo, doutor Rafael? O próximo é o 99. 99? O próximo, na verdade, é o final 99 e o final 84. Tá, é 141 e 142, beleza. 141 e 142. Nesses há o argumento de que cumpriu a obrigação. Aquele argumento, o mesmo argumento, aliás, copia-cola, de que cumpriu a obrigação. Há a preliminar de vício formal de citar artigos demais, há o argumento que cumpriu a obrigação e há o argumento da denúncia espontânea, que é matéria de súmula. Ok, então aí tem uma preliminar só, no caso,
Exato. Os outros têm mais preliminares e está negando o Isso. provimento ao recurso. Isso. O único que tem mais de uma preliminar é o final 31, que é 145. O único que é plural é 145. Não, mas eu entendi que 145, 144 também, não? 144. 144 eu também entendi que tinha mais de uma preliminar. A preliminar é que houve argumento demais. É que tem norma demais. É uma só. Então vou colher os votos. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. O relator. Jorge. Com o relator. Renato. Acompanho o relator. Larissa. O relator. Denise. Com o relator. Voto com o relator. Então, aqui é rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. No 41 e no 142 da pauta. Vou tirar os preliminares aqui do 44. Qual o próximo agora, doutor? Agora é o final 16. 16. Final 16, que é 143 da pauta. Exato. Tá. O final 16 tem o argumento de a preliminar e a discussão da rota de exceção, que também é a mesma questão de ausência de prova. E a denúncia espontânea, que é a súmula. Ok. Doutor Vinícius. Com o relator. Relator. Doutor Jorge. Relator. José Renato. Com o relator. Doutora Larissa. O relator. Doutora Denise. Com o relator. E voto com o relator. Então, foi rejeitada a preliminar e negado provimento ao recurso, tudo por unanimidade de votos. Então, agora só ficou faltando 146. 146. 2009-66. É o final 66. Esse processo, eu também vou ter que fazer a alteração até sugerida pelo Dr. Vinícius, a preliminar e a questão da denúncia espontânea, que é a súmula, e tem o único argumento que existe, fora esse aí, é que não prestou informação por fato de terceiro. Mas esse argumento ele é precluso, porque ele não foi suscitado na impugnação à auto de infração. Então, nesse é conhecer parcialmente, afastar a preliminar e, no mérito, que é a denúncia espontânea, negar provimento. Ok, agradeço, doutor. Passa a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Relator. Jorge. Relator. Renato. Com o relator. Larissa. Eu só fiquei com uma duvidazinha, assim, Rafael. Quando você fala que não prestou informação por fato de terceiro, isso aqui parece a mesma questão da legitimidade passiva que a turma não tem aplicado preclusão nela. Seria ou não seria? A legitimidade passiva, ele alega que foi fato terceiro, que o dever ele só podia ter informado o que o que ele tinha recebido de informação, mas ele só suscitou isso no recurso voluntário, ele não suscitou isso na manifestação. Mas é porque a gente tem... Porque a verdade, a legitimidade passiva a gente entende que é uma questão de ofício, que a gente pode ser alegada a qualquer momento. Esse é o tipo de uma nulidade que a gente aceitaria a qualquer momento. Você aplica a preclusão. Você pode... Verdade. Se o argumento é muito frágil, você conhece e rejeita. É verdade. Não, ele é realmente frágil, porque a lei expressa no sentido de determinar a responsabilidade dele. A gente julgou isso agora. Então, exatamente. Por coerência. É verdade, não pode dar preclusão. Não. O senhor conhece e nega essa parte? Conheço e nego. Bem lembrado, doutora Larissa, agradeço. Vem cá, e naquele outro lá também era isso? Não. Agora sumiu boa parte. Só estou vendo o Gilson e o Rafael. Agora voltaram todos. Não, Gilson. No outro que eu conheci em parte, era a questão da multa, que a multa deveria ser única, que não houve prejuízo ao erário e que a pena foi desproporcional. Esses todos os argumentos ele criou no recurso voluntário só. Tá, perfeito. Então, doutora Larissa, agradeço. A senhora vota como? Com o relator. Ok. Doutor Rafael é o relator. Doutora Denise? Com o relator.
Eu também. Então, por unanimidade, a gente rejeitou, aí aqui no caso seriam as preliminares, que legitimidade virou preliminar, e negar provimento ao recurso, no mérito. Certo? Perfeito. Com isso, a gente termina toda. Eu quero agradecer pela todos mirando, se botando como norte, doutor Walker Araújo, né? Fazendo um julgamento eficiente, rápido. Presidente, Agora, o último. estou com uma dúvida aqui, só na Sobre os redação. processos? Sim, sobre o julgado, sobre o dispositivo. É porque eu não prestei atenção Em naquele qual? meu 2016-98, é o item... 2016-98, tá? Peraí, deixa eu falar aqui. É o item 137 da pauta, é a conversão em diligência. Ele tinha aquela preliminar de legitimidade passiva. Eu só não lembro se a gente tratou, só não lembro como é que ficou redigido. Não, o redigido, aqui a gente não vai estar constando isso. Né? Tá. Não. Ok. Porque, na verdade, a gente vai poder julgar isso de novo. Tá certo. Tá? Tá. Aqui a gente, como a gente devolveu para a fase instrutória, o julgamento deixou de... Não teve julgamento, na verdade. Sim. A gente até analisa por uma Porque questão se que você vai anular... faria diligência, por exemplo. Se você vai anular ou vai fazer alguma coisa, você não vai fazer diligência à toa, só Sim. por causa disso. Mas isso não consta da ata, né? do dispositivo. Não consta pelo menos da ata. E nem vai estar no dispositivo também. Sim. Obrigada. Bom, então agora o último item da pauta da manhã, e aí a gente vai tentar fazer aqueles dois, pelo menos os dois que a gente tem como preferência, é o da Denise, que é o Tigre Participações 2005-02, e tem um 57 da pauta. E a senhora já está com a palavra, doutora Denise. Certo, presidente. Esse aqui é um recurso voluntário que foi julgado parcialmente procedente, a atuação fiscal por suposta infração cometida pela recorrente quanto à classificação nas saídas dos produtos que, durante o período compreendido entre fevereiro de 2000 e dezembro de 2002. Ali tem as justificativas, a recorrente teve ciência do auto... Ela, na impugnação, eu vou pular... a turma da DRJ analisou a autuação e entendeu por bem julgar parcialmente procedente a autuação. Inconformada com a decisão de primeira instância, o recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em relação ao item eletrolux flexível, que já quitou o débito consoante a Lei 11.941 de 2009, em relação ao duto telefônico, a fiscalização reconhece que, como correta a classificação descrita pelo recorrente, porque é um duto de tubo PVC rígido e não flexível, como apontado pela fiscalização. Que houve erro na classificação em relação ao item das grelhas, posto que a fiscalização aponta uma classificação mais genérica, e, por fim, houve erro em relação à reconstituição da escrita fiscal, posto que a fiscalização considerou um saldo inicial diverso daquele contabilizado. O valor que foi constituído por meio do processo administrativo final 0093. Por fim, ele pede que a parte exonerada, referente ao duto telefônico, for trazida a este tribunal para revisão de ofício. O julgamento foi convertido em diligência, por meio da resolução de final 443, para solicitar o julgamento do recurso voluntário até a definitividade do processo de final 0093. Esse é o relatório, presidente. Vou passar para o mérito. No caso do recurso de ofício, preenche os requisitos de admissibilidade, sendo que o débito cancelado excede o limite da alçada previsto pela portaria 63 de 2017. Com relação à parte exonerada, referente ao duto telefônico, o objeto do recurso de ofício recebeu consignado no acordo recorrido o seguinte: no caso dos dutos telefônicos, a fiscalização utilizou-se um parecer COSIT número 1363 de 91, que esclarece que o duplo tubo flexível de plástico não reforçado, nem associado a outras matérias, próprio para a proteção de fios elétricos, telefônicos, etc., nas construções em geral.
são classificados na posição 39.17.32.9900, atual 39.17.32.90. Assim, com a decisão que classifica como tubos de poliuretano de baixa densidade próprio para proteção isolante de cabo mensageiro nas redes de telecomunicações, de código 39.17.32.90. A impugnante praticou o código 39.17.23.00, ou seja, tubo rígido de polímetro de cloreto de vinila. Assim, inicialmente, restringe a lide a determinar tal produto classificado na subposição 39.17.2, tubos rígidos, como quer a impugnante, ou 39.17.3, outros tubos adotados pela fiscalização. O parecer e a decisão citados pela fiscalização, o termo de verificação fiscal, refere-se a tubos flexíveis. No entanto, a descrição dos tubos apresentados pela fiscalização é de tubo telefônico liso de PVC rígido de ponta e bolsa. Percebe-se assim que o parecer e a decisão são impertinentes para classificar o tubo rígido de PVC. Sendo assim, entendemos que a subposição 39.17.2 é mais adequado que a 39.17.3, pois aquela que compreende os tubos rígidos, o que se adequa aos produtos em questão, enquanto que esta se refere a outros tubos com exceção de rígidos. Pois bem fixada a subposição 39.17.2, concluo que os produtos em questão são classificados na posição 39.17.23.00, tubos rígidos de polímeros de cloreto de vinila, como praticado pela impugnante. Nesse sentido, deve-se cancelar a exigência levantada e o levantamento do IP apurado. É certo, portanto, que esses tubos telefônicos são rígidos, tal como estampado na foto do termo de verificação fiscal. Como o próprio nome do produto diz claramente que constitui-se tubo telefônico liso de PVC rígido de ponta e bolsa, utilizado na implantação dos sistemas de rede telefônica subterrânea, sendo que assim a correta foi a postura da contribuinte ao ajustar esses produtos compostos com policloreto de vinila, posição 39.17.23.00. Quanto ao parecer utilizado pela fundamentação pela autoridade fiscal, refere-se a dutos que têm como matéria constitutiva sucatas de garrafa de plástico ou qualquer tipo de plástico usado e, portanto, não se aplica ao caso. O julgador de piso aplicou o mesmo entendimento favorável ao contribuinte no acórdão de final 006009 da Câmara Superior, no processo final 0093, que coleciona a emenda a seguir, cito outra jurisprudência no mesmo sentido. Dessa forma, não há reparos a fazer, a decisão cancelou o crédito tributado lançado referente às vendas de dutos telefônicos, de forma que negue o provimento ao recurso de ofício. Posso seguir, presidente? Está sem som aí. Não. Vamos de novo. Senhores, vamos para deliberação. Ok. Então, passemos aos votos. Doutor Vinícius, como o senhor vota? Com a relatora, presidente. Ok. Doutor Walker Araújo? A relatora. Doutor Jorge Abud? Com a relatora. Doutor Zé Renato? Com a relatora. Doutora Larissa? Com a relatora. Doutor Rafael? Com a relatora. Também voto com a relatora. Então, no recurso de ofício, foi negado o provimento por unanimidade. Vamos ao voluntário. Bom, o recurso de voluntário preenche os requisitos de admissibilidade dele com isso. Após a análise dos autos, verifico que são as seguintes matérias em discussão: a manutenção do auto de infração em relação ao item eletroduto flexível, mesmo que tenha havido desistência na discussão administrativa por adesão ao refis, classificação fiscal do item grelhas e a possibilidade de alteração de saldo inicial do crédito IPI em razão da alteração promovida no outro processo administrativo de final 0093. Sobre a classificação fiscal do item grelhas, reproduzo os fundamentos extraídos no decidido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, aquela citada acima. Para classificar, vale lembrar que a classificação fiscal é feita pelo meio do Código NCM
que tem como base o sistema harmonizado adotado no Decreto 97.409 de 98, o qual promulgou a Convenção Internacional do Sistema Harmonizado. Para a composição, eu vou direto ao ponto. A classificação das subposições de uma mesma posição é determinada pelos textos das subposições e das notas de subposição correspondente ao RGI 6. As mesmas regras aplicam-se para o enquadramento do produto de itens e subitens. A clarificada a composição dos códigos quanto à classificação do produto, é importante discorrer sobre cada produto. No caso, quanto às grelhas de plástico e a artigos semelhantes, expresso minha concordância com o voto do acordo recorrido, que passo a vir a descrever. Aqui ele trata das grelhas de plástico, né? Classificação atribuída, DRJ, classificação referida, que a grelha pela atuada como acessório de tubos não pode ser aceita, visto que se trata de produto como função própria, que já foi classificada no referido código em consulta com a respondida pelo órgão oficial competente. Ora, conforme parecer COAMA, no 1 de 00, a caixa sinfonada como grelha classifica-se no código 37, 39, 17, 40 e 90. Isso com base na RGI 6, conjugados com a RGI 1, da TIP, aprovado pelo Decreto 2092 de 96. Cabe trazer que se enquadram nesse código os acessórios de tubos de plástico, sendo assim, se encaixa sinfonada com a grelha. É um acessório para tubo, as tampas próprias para tais caixas e as portas grelhadas também seriam. Em vista do exposto, voto por negar provimento nessa parte no recurso especial interposto pela Fazenda Nacional. Pelo exposto, há de ser excluído do lançamento a exigência fiscal decorrente da desclassificação tarifária do produto grelhas de plástico, cujos valores encontram-se demonstrados à folha 1215, bem como a respectiva multa e juros, tendo em vista que a classificação adotada pela contribuinte estava correta. Eu não sei se ficou claro ali, porque eu acabei cortando uma parte do voto da Câmara Superior, mas está ali. Você está aplicando a decisão. Isso. Esse processo ele foi sobrestado para aguardar a decisão lá e você está aplicando a decisão. Isso mesmo. Quanto à alteração do saldo inicial... É o mesmo fundamento do recurso de ofício também, né? É o mesmo fundamento do recurso de ofício. Quanto à alteração do saldo inicial do IPI, em razão da alteração promovida pelo processo administrativo esse acima, 0093, uma vez definitivamente julgado, autoriza a contribuinte a restabelecer em sua escrita fiscal os créditos glosados, utilizados para absorver os débitos apurados pela ação fiscal e considerados indevidos no julgamento. Em relação ao item eletroduto flexível, a reclassificação foi acatada pela recorrente, tanto que o débito foi quitado pelo refis. Não merece qualquer pronunciamento por parte desse conselho, uma vez que, conforme informação prestada pela delegacia de origem, a folha 1332, foi efetuada a transferência do crédito tributário pago conforme o termo de folhas tais para o processo de final 2011-43, permanecendo no presente processo o crédito tributário constante do extrato de folhas tais. Diante de todo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de ofício para manter a exclusão determinada na decisão de primeira instância concernente à exigência da desclassificação tarifária dos produtos dutos telefônicos e dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de infração. É como eu voto, senhor presidente. Ok. Sumiu todo mundo, agora só estou vendo a Denise. Vamos à deliberação. O Vinícius sumiu. Para mim sumiu todo mundo. Só tem uma Denise. Caiu. Vinícius caiu. Para mim estão todos. Agora o Walker voltou. Eu enxergo todo mundo, exceto o Vinícius, eu acho que ele caiu. Também não Vinícius. Agora eu vejo a Larissa, agora eu vejo o Jorge, fica pipocando aqui o meu. Eu entendo pipocar porque está 4G, né? Então é difícil. Tá, beleza. Então, só o Vinícius realmente que não está. Mas vamos deliberar. Vamos ver se é momentâneo do doutor Vinícius. Doutora Larissa, doutor Walker, doutor...
Para mim não ficou clara uma coisa. Desculpe se eu perdi alguma coisa. Por que você está cancelando um auto de infração? No caso, ficou só controvertida a reclassificação fiscal do Electrolux, só um pouquinho, das grelhas de plástico e artigos semelhantes. Essa decisão, a Câmara Superior, ela afastou a reclassificação adotada pelo fisco. E eu estou só simplesmente aplicando a decisão daquele processo nesse processo aqui. Certo. Não, eu não entendi. Mas então, perguntar o quê? Mas é cancelar mesmo. Não é dado. Porque não dá Eu fiquei com essa mesma dúvida do Jorge, eu ia até falar. Eu entendo. O Jorge está perguntando porque é o seguinte: o auto de infração ele tem aqui 3 motivações, 3 reclassificações. 2 foi dado para o contribuinte, 1 ele concordou. Isso. Você vai cancelar o auto inteiro. Eu acho que não seria o caso, né? Acho que você teria que dar provimento ao recurso. Você teria que dar provimento ao recurso voluntário para admitir como corretas as classificações dos itens X e X só. Porque o outro ele admitiu que estava correto. Se você cancelar o auto inteiro, pode dar problema depois, mesmo ele já tendo pago, você entendeu? Então, ou você dá provimento ao recurso voluntário nos termos do voto relator. Não fala nada em cancelamento. Até porque se cancelar, até porque se cancelar, depois ele pode pedir restituição. Não, entendi, claro. Então, é dar provimento ao recurso voluntário. Negar provimento, se eu fosse você, uma opinião. Não, sim, claro. Bota no sentido, negar provimento ao recurso e dar provimento ao recurso voluntário nos termos do voto relator. Ponto. Não especifica nada. Não, eu vou escrever isso, mas ela não sei. Dá provimento parcial. Dar provimento parcial ao recurso porque voluntário. Parcial, porque ele deve estar pedindo para cancelar tudo, não tá? Não, porque ele abriu mão de uma parte, né? Isso. Ele pagou pelo refis uma parte. Então, é dar provimento parcial ao recurso voluntário. Essa parte que ele pagou, ele recorreu? Não, ele só quis que tirasse o valor do que está sendo devido, mas aí eu já coloquei aqui que esse valor ele foi transferido para um outro processo. Entendi. É um processo então, de... A ideia é dar provimento, negar provimento ao recurso, dar provimento ao recurso voluntário nos termos do voto relator. É isso que você está falando? Daí eu deveria, sim, dar provimento parcial ao recurso voluntário para entender como devida a classificação fiscal da grelhas de plástico. Eu acho que a melhor redação seria essa, né? E aí, senhores, como é que vocês... Essa redação, para mim, está legal. Óbvio. Você vai dar parcial provimento ao recurso voluntário? Não, o problema do parcial, eu só fiquei na dúvida do parcial para saber o que ele pede. Se ele pede se ele discute o do refis também. Em algum momento ele discutiu e depois ele entrou com o refis. Se ele fez isso, a gente não conhece daquela parte. Ele pede a manutenção do auto de infração em relação ao eletroduto flexível, mesmo que tenha havido desistência da discussão administrativa por adesão ao refis. Ele pede o quê? A manutenção do auto? A manutenção do auto, então, ele tá dizendo que não pode cancelar inteiro, então, né? Pois é. Ele mesmo está pedindo para... Engraçado esse pedido aí. Por isso que eu acho melhor dar provimento parcial ao recurso voluntário para considerar como devida a classificação adotada de grelhas, no produto grelhas de plástico. Eu acho que fica melhor. Acho melhor. Então tá. Dado provimento parcial por unanimidade. E dá provimento parcial ao recurso para
Repetir o que você falou? Para considerar como devida a classificação adotada. Terá como devidas a classificação fiscal adotada ao produto grelhas de plástico. Pelo sujeito passivo, grelhas de plástico. Não sei se é só grelhas. Deixa eu ver o que diz. É só grelhas. Então, estou botando o seguinte. Acordo no colegiado, unanimidade de votos e dar provimento parcial ao recurso para considerar como devida a classificação adotada pelo sujeito passivo ao produto grelhas de plástico, nos tempos do voto da relatora. Bom, assim, senhores, eu não consigo ver ninguém, só a Denise, então preciso saber se todos concordam com essa anotação. Sim, concordo. Ok. 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 Ok, então tá. Acompanhe, presidente. Tá. Ok, então, com isso a gente termina sobre com a maior dificuldade do mundo, para mim, esse turno de manhã. Eu queria julgar esses dois, o 32 e o 106. Eu vou tentar jogar mesmo nessa dificuldade aqui. Vamos lá. Presidente, só me dá 2 minutos, eu preciso ir ao toalete. Tá bom. Então, são 11 horas. 11, vou dar 5 minutos a todos. 11, 5, perdi 5. A gente volta, ok? Ok. Ok, obrigado. Ok. Posso interromper a gravação ou não? Pode interromper a gravação. Você também, o apoio?